De adoração ao nosso Pai Celestial. Nós pedimos aos irmãos que, por favor, se estiverem com seu celular, desliguem ou coloquem no silencioso para que no andamento do culto não possa atrapalhar a nossa reverência, tá bom? O nosso abraço, as boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão, em especial ao grupo dos Gideões Internacionais, que está aqui com o irmão Aurílio, com o grupo que está aí, que será apresentado por ele, e nós damos boas-vindas a todos, né? Vamos então cantar a primeira música, irmãos podem ficar em pé um pouquinho e vamos louvar ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos trouxe mais uma vez aqui, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor, nosso Salvador, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Vamos buscar o reino do nome do nosso Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e toda sua justiça, e acrescentadas essas coisas vos serão. Glória, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus, versos 44 em diante. Fala sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Mateus 13, 44 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, a partir do 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor,
vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será a consumação dos séculos. Sairão anjos e separarão os maus dentre os justos, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam, sim. Então ele disse, por isso, todo escriba versado no reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E o nosso tema de hoje é nós e o reino dos céus. Vamos então orar ao Senhor, pedindo a bênção para o culto desta noite. Ó Deus e Pai, colocamos no teu altar este momento especial em que o teu povo se reúne para te engrandecer, para te adorar e para louvar o nome do Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção, que este culto se constitua no motivo de edificação espiritual para o teu povo e de glorificação para Jesus Cristo. Abençoa todos os irmãos que aqui estão, os nossos irmãos gideões que aqui estão, que todos eles sejam recebidos, sejam abençoados por ti nesta noite. Concede a tua graça sobre nós, que este culto possa ser aceito aos teus olhos, mesmo com as nossas dificuldades humanas, mas que tu possas, pelo teu Espírito, completar o que falta em nós, para que este culto seja agradável e aceitável a ti. Aceita a nossa gratidão e perdoa as nossas faltas. Nós oramos na alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Podeis sentar. Então nós vamos ter a participação dos nossos irmãos gideões. Aqui está o irmão Aurílio. Irmão Aurílio, já nos conhecemos há um bom tempo, né? Estivemos lá na primeira igreja batista, trabalhando lá juntos, e é um prazer tê-lo aqui, conduzindo os nossos irmãos gideônicos. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria, um privilégio estar com vocês esta noite. E eu queria fazer um pequeno comentário. Quando eu falei com o irmão Judas, com o irmão Tadeu, para verificar a igreja aqui para a gente visitar, e eu não conhecia essa igreja. Ele disse, olha, os gideões lá não conhecem também a igreja. Não, aliás, a igreja não conhece os gideões, então vai ter a oportunidade. E, primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque a igreja de vocês está na nossa área. Nós trabalhamos na área oeste de Fortaleza. E a nossa obrigação é visitar todas as igrejas. Mas nós temos aproximado aí 300, 400 igrejas para ser visitada, e é praticamente impossível visitar com o número de gideões qualificados para dar a mensagem que nós temos. Então essa é o nosso perdão, porque não chegamos aqui antes, ok? Mas nós vamos falar um pouco sobre o ministério gideônico. Eu quero marcar aqui o meu tempo para não atrapalhar a mensagem do pastor, porque nós vamos ser alimentados também pela palavra do pastor. Meus irmãos, nós estamos esta noite aqui representando o Ministério de Gideões Internacionais. Esse grupo se reúne toda... Ok, obrigado, meu. Toda terça-feira aqui no Montese, na casa de um irmão brasileiro que está aqui presente. E a gente está sempre orando, organizando distribuições, para que a palavra de Deus seja colocada em todos os locais que é devido. E
coube a nós hoje trazer essa igreja aqui. E eu me lembrei de uma coisa: foi preciso Deus enviar um varão lá de Rondônia para que nós chegássemos aqui essa noite. O nosso irmão Tadeu, que é que abriu o canal para a gente estar aqui essa noite. Então é motivo de alegria. Eu vou falar um pouco sobre o Ministério Gideônico. Estamos representando o Ministério de Os Gideões Internacional no Brasil. Quando nós começamos a reunião, nós fazemos questão de pedir que os membros que nos acompanham fiquem de pé, diga o seu nome e a igreja que ele pertence. Então, eu vou começar com o irmão Valdísio e a irmã Vanusa. Comunidade de Fé do bairro Parque Jerusalém. Nós temos também o irmão brasileiro e a Cristina. Vou pedir que eles fiquem de pé, ok? Esse casal tem nos abençoado, cedendo a sua casa há mais de 10 anos, que nós nos reunimos toda terça-feira lá. E temos também o nosso irmão Juda, que foi uma benção que mandaram aqui para o Ceará. Então, depois de passar 38 anos lá, é Rondônia, né, Tadeu? Então, ele está aqui conosco e vai trabalhar aqui nessa igreja com muito afinco, com muita dedicação, como é o costume dele. Então, esse ministério teve início em 1899 nos Estados Unidos. O propulsor desse ministério foi o irmão John Nixon. Ele chegou ao hotel Hotel Central de Boscobel, nos Estados Unidos, para pernoitar naquele hotel. Como o hotel estava lotado, ele teve que dividir o quarto com um outro irmão, uma outra pessoa que ele não conhecia. Então, ele não tinha opção e ele aceitou essa proposta. Então, ele ficou John Nixon e Samuel Rio neste hotel. John Nixon, quando garoto de 12 anos, perdeu a sua mãe. E aquele momento de tristeza, de angústia, a mãe dele agonizando, pediu que ele lesse a Bíblia e orasse toda noite. E ele foi fiel até o fim de sua vida com esse propósito. No hotel, logo os dois homens se identificaram como cristãos. Às vezes a gente diz que é coincidência, mas foi uma providência. Então, o irmão que já estava no hotel estava bem à vontade, que ele chegou primeiro, né? E o outro pediu licença para que pudesse fazer uma leitura da Bíblia, porque era o costume, e ele contou essa história, que a mãe dele pediu que ele orasse. E ele disse: não, irmão, então você pode aumentar o candeeiro, porque eu sou cristão e quero também fazer parte deste culto, desta reunião. Então, eles se reuniram ali e de joelho fizeram um devocional engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, os dois irmãos, John Nixon e Samuel Rios, convocaram 30 irmãos, 30 cacheiros viajantes. Nós vamos usar alguns termos aqui que pouca pessoa vai saber o que é. Alguém sabe o que é um cacheiro viajante? Tem algum aqui? Já vi que tem, pronto, ok. Então, cacheiro viajantes hoje são os representantes comerciais, que naquele tempo chegavam numa cidade e esperavam um trem 2, 3 dias para que ele se deslocasse para uma outra cidade. E a preocupação dele era com esse pessoal ficar ocioso, cair no pecado, no cigarro, nas drogas e tudo. Então, ele tinha um projeto de colocar Bíblias em todos os hotéis dos Estados Unidos. Então eles tiveram essa ideia e convidaram
30 companheiros de profissão. Só que teve um detalhe, só compareceram 3. Os irmãos já devem ter notado também que às vezes você quer fazer uma programação na igreja e convoca todo mundo e na hora H chega 3, 4 pessoas, né? Mas eles foram persistentes, então eles resolveram, aqueles 3 irmãos, formarem a instituição, os Gideões Internacionais do Brasil, no mundo, que isso aconteceu no dia 1º de julho de 1899. Então, agora, no dia 1º de julho, nós completamos 123 anos de atividade. Com o trabalho desses 3 homens, hoje, nós somos, no Brasil, 250 mil entre gideões e auxiliares. E aqui no Ceará, nós temos 16 mil entre gideões e auxiliares. Eu quero trazer um testemunho, que isso é um alerta para nós das igrejas. Nós nunca devemos deixar de convidar pessoas para assistir a palavra de Deus. Então, diz o seguinte: em meados de 1985, fui convidado por um colega para participar de um culto de aniversário da Igreja Batista da Glória, do Rio Grande do Sul. Fui apenas por consideração ao colega. No culto, ouvi a mensagem do pastor, ganhei um Novo Testamento do colega que me convidou e apreciei muito aquele Novo Testamento pelo tamanho. Era exatamente esse Novo Testamentozinho aqui, que você coloca no bolso e você leva para ler até no ônibus você pode ler. Então, ele recebeu esse Novo Testamento. E ele ficou empolgado. E ele começou a ler esse livro. Ele começou a ler o Novo Testamento escondido, em razão da origem dele, origem árabe e religião muçulmana. Então ele começou a ler esse livro escondido. Após ler de uma vez o livro de João, ele assinou um compromisso no final do Novo Testamento de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nesse livrinho tem essa condição, como tem também nas primeiras páginas, auxílio, como você está com um problema, passando por um problema. Então ele tem várias soluções para esse problema. Então, ao retornar ao Paraguai, onde tinha a minha atividade profissional, resolvi que eu levava de ler ocultamente as Escrituras. Só lia as Escrituras escondido para que o pessoal não notasse. Mas declarei aos amigos da comunidade árabe que eu tinha me convertido e aceitado o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Com isso, eu ganhei diversos inimigos. Então, vocês imaginam aí, você está num grupo árabe daquele que não aceita mudança, o radicalismo é total, e esse jovem foi bem enfático, né? Então, meus irmãos, esse versículo aqui nos norteia de como nós devemos convidar pessoas. Simplesmente um convite para ir para uma igreja, e essa pessoa vai para a igreja e aceita o Senhor Jesus Cristo. E nós temos 3 passagens que nos norteiam para fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, em Isaías 55:11, é um versículo muito conhecido, que ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então, você pode pregar, você pode entregar essa palavra, porque você tem a certeza que ela não vai voltar vazia, ela vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Existe testemunho de pessoas que passou 10, 15 anos com aquele Novo Testamento guardado e um dia foi útil para a vida dele.
A outra passagem que eu quero ler com os irmãos é muito forte. Já é o apóstolo Paulo afirmando em Hebreus 4:2, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, são duas passagens que nos dá força para levar essa palavra aos colégios, às igrejas, em todos os locais. E tem uma terceira que todos vocês conhecem. É uma ordem. Ordem de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, baseado nessas passagens aqui, é que nós fazemos esse trabalho, que tem sido muito honroso para nós. Eu quero agora fazer uma apresentação dos Novos Testamentos. Esse aqui é o material que nós usamos nas nossas distribuições. Esse aqui é o carro-chefe. Há 20 anos atrás, ele era uma cor cinza. E hoje nós recebemos centenas e centenas de testemunhos de pessoas que pegaram aquele Novo Testamento cinza e tiveram mudança na sua vida. Esse aqui é o que nós distribuímos nos colégios, nos hospitais e nos presídios. E essa semana nós tivemos o privilégio de distribuir 2.800 Novos Testamentos. Eu tive o privilégio com o irmão Tadeu de distribuir aqui na Faculdade Uninassal, Antigas Doroteias. Então, nós colocamos 2.800 escrituras nas mãos daquele jovem, que a grande maioria são irreverentes à palavra de Deus. Mas nós sabemos que ela não volta vazia. Para isso, nós pedimos que os irmãos orem pelo nosso ministério, orem por essa semeadura que foi feita, e que logo, logo nós teremos um bom resultado. Esse é o primeiro. Esse daqui, eu creio que as mulheres já receberam isso daqui. Isso aqui é entregue pelas nossas esposas, que são nossas auxiliares, e ele é entregue na área médica, nos hospitais e nas clínicas. Essa semana mesmo foi distribuído 100 e tantas unidades dessa no Conjunto Ceará, nas clínicas. Então, é um trabalho feito pelas nossas esposas. E nós temos mais um aqui. Esse aqui é o camuflado, que ele é distribuído nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Nós também colocamos ele, e ele ficou caracterizado para os militares. Agora nós vamos mudar de categoria e vamos ver outros Novos Testamentos. Nós temos esse Novo Testamento aqui, ele vem acrescido de Salmos e Provérbios. Isso aqui nós colocamos eles nas pousadas mais simples e também nas secretarias dos colégios, das universidades, para que fique lá para eles fazerem pesquisa. Depois desse, vem esse daqui, que é um pouquinho mais robusto. Esse daqui, ele vem em português e espanhol. É o bilíngue. E nós temos o outro mais robusto do que ele. Sim, esse daqui nós entregamos nos hotéis mais sofisticados, onde tem um fluxo maior de pessoas que falam outras línguas. E esse daqui é o trilingue. Você tem português, tem espanhol e tem o inglês. E nós temos resultado de testemunho de pessoas que chegaram no hotel
para tirar a sua vida, suicidar-se, e depois de encontrar um Novo Testamento desse, lá na cabeceira da cama, ele muda de ideia totalmente. Então, esses são os nossos, o material que nós usamos. E para concluir, nós estamos em 201 países, distribuindo a palavra de Deus em 107 idiomas: português, aramaico, espanhol, tudo que você possa imaginar de língua, nós estamos distribuindo. E o motivo de estarmos aqui nessa noite, primeiro, é para que a igreja tome conhecimento do ministério. Muitas pessoas não conhecem o ministério, e alguns que conhecem confundem com uma igreja que se chama Gideões de Camboriú. É uma igreja pentecostal que ela faz esse mesmo trabalho, só que ela é uma igreja, e nós não somos igreja. Nós somos membros de igreja. Nós temos no nosso grupo, nós temos o batista, nós temos o presbiteriano, nós temos o pentecostal, tem o arminiano, tem várias denominações que estão todos agregados para fazer a distribuição da palavra de Deus. Então, o primeiro motivo é pedir que a igreja ore por essa semente que foi plantada. E o outro ponto que eu queria mencionar, nós estamos vendo aqui uma plateia que eu tenho certeza aqui que tem pessoas que têm capacidade de participar desse ministério. E como eu falei que nós tínhamos 250 mil, aí você já deve pensar, vocês não precisam de mais alguém não. Mas lembre-se que nós temos uma população de quase 8 bilhões de pessoas. Então esse número de 250 mil é simplesmente insignificante diante dessa quantidade de população. Então, vejo que tem membros. Se algum irmão tiver desejo de participar desse ministério, é muito simples. Qualquer pessoa que tenha um emprego, que tenha uma carteira assinada, que seja um profissional, que se disponibilize a fazer distribuição conosco, porque aqui por lá nós somos convocados para sair e distribuir durante o dia, sempre estamos fazendo isso. E também eu quero falar sobre o plant. O plant é um instrumento que veio ajudar a parte financeira do nosso ministério. Plant é isso aqui. Porque esse plant, ele pode ser ofertado por não cristãos. Qualquer outra pessoa que simplesmente que ele simpatizou o ministério, reconhece o trabalho que nós fazemos e temos que alcançar o maior número possível de pessoas, ele faz um plant de R$20 e manda para a sede. Se por acaso você tiver um problema financeiro e não puder pagar, você não vai receber nenhuma cobrança. Não existe cobrança para isso aqui. E se você pagou durante o ano, quando completar os 12 meses, a sede vai mandar uma carta para a sua residência, perguntando se você quer continuar. Se você quer continuar, eles continuam. Se não, eles cancelam. Então, é uma maneira. E, por último, que se a igreja tiver condições de dar uma oferta, ela será bem-vinda. Mas nós queremos deixar claro que se a igreja não tiver condições, nós vamos continuar visitando vocês. O que mais importa são as orações de vocês. E eu quero encerrar aqui com um último testemunho. Sei que o meu tempo já passou, mas é só 2 minutos. Os gideões chegaram para fazer a distribuição na Ucrânia. Não foi nesse período agora dessa turbulência lá, não. Foi há 20 anos atrás. E foram consultar, quando nós chegamos, procuramos a direção do colégio, da universidade, e explicamos o nosso trabalho. E a senhora foi muito hostil e disse que não ia aceitar, que ela não acreditava naquela literatura, porque ela era muçulmana. E não tinha motivo dela receber e os alunos dela perder tempo com essa literatura. Mas sempre tem um gideão que é mais ousado. Aí ele perguntou: a senhora já leu a Bíblia alguma vez? Ela disse: não.
Isso como é que a senhora quer impedir que 600 alunos que você tem aí sejam impedidos de ter acesso à palavra de Deus? Receba esse Novo Testamento, fique aqui e depois você me liga. 3 meses depois, ela ligou para eles, dizendo que tinha lido o Novo Testamento, tinha se convertido e que os gideões voltassem lá para fazer a distribuição, que ela ia com eles na classe e ia dar todo o apoio de ensinar aquelas criaturas a ler a palavra de Deus. Então, esse é o ministério que nós trabalhamos, essa é a tarefa que aparentemente é árdua, mas é muito gostoso você chegar num colégio para entregar um Novo Testamento e um irmão cochichar e você, olha, eu quero 2, eu tenho um irmão que é drogado, eu tenho uma mãe que é viciada, me dê um para me levar para ela. Então, isso que nos fortalece para que esse trabalho seja feito. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Santo Deus, eterno e bom Pai, nós te rendemos graças pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pela exposição da tua palavra que foi feita aqui nesta noite e que sabemos que o teu Espírito Santo está diretamente envolvido com esta obra, Pai. Desde que façamos a nossa parte, Pai. Queremos te pedir por essa igreja que nos recebeu de uma maneira maravilhosa e que ela continue aqui, sendo um luzeiro nesse bairro para que alcance almas para o Senhor Jesus Cristo. Pois é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já mostrei todo tipo de Novo Testamento aqui, só faltou um. Esse daqui é o Novo Testamento que chama-se dignatário, que nós doamos aos pastores. E hoje o pastor Nazareno vai ser agraciado. Esse número aqui, 200, foram os 200 milhões que nós alcançamos quando nós chegamos aos 60 anos de ministério no Brasil. Então, para você colocar na sua biblioteca. Amém, irmãos? Palmas aqui para os nossos gideões. Que bom que a gente teve esses irmãos aqui hoje. É uma alegria, a gente tem conhecimento desta obra. Eu acompanho há muito tempo, que meu pai, logo se converteu, se tornou gideão, e ele fazia esse trabalho com alegria tremenda, visitando os colégios, e até pegava o carrinho dele. Deus te abençoe, meu irmão. E aí, depois, meu irmão Zé Milton fez parte dos Gideões Internacionais por muito tempo, né? E eu tenho testemunho vivo de pessoas que se converteram com a leitura desse livrinho pequenininho aí, de uma pessoa que era religiosamente carismática de uma outra religião, mas que conheceu Jesus através da leitura disso e de um programa de rádio que eu fazia. Então, me procurou. E essa jovem chamada Arlete, até ela escreveu tinha uns livretozinhos dos Gideões com testemunhos. A irmã Arlete, ela se converteu através dessa leitura bíblica, depois ouviu o programa de rádio, me procurou, e depois ela levou 12 pessoas que se converteram numa noite só, lá na Primeira Igreja Batista de Maceió, e essa irmã se tornou missionária. Ela foi para o Seminário de Educadoras Cristãs no Recife, depois foi enviado para o campo e se tornou uma grande missionária. Então, a obra de Deus é assim. O irmão já disse isso. Deus não volta vazio, a Bíblia diz isso. Então, a gente tem que fazer isso, entregar, não é? E deixa Deus agir. Tem muita gente que joga na lata do lixo, tem gente que não liga, que não tal, mas tem muita gente que vai, uma hora, procurar a palavra de Deus, né? Então, irmão Aurélio, Deus abençoe você, o seu ministério. Qualquer irmão que tenha queira alguma informação mais, ou queira dar algum tipo de colaboração, ou fazer parte desse plano que ele apresentou aí, irmão, depois do culto, procura, eles vão ficar aqui até o final do culto, tá bom? Deus abençoe os irmãos, e agora nós vamos continuar o nosso culto com a parte de louvor e adoração. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus que a palavra do nosso Senhor não volta vazia. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais esse trabalho tão bonito dos Gideões. E nós que não somos ainda, né, dessa instituição dos Gideões, que a gente possa fazer a nossa parte também, sendo luz,
sal aqui nessa terra. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse próximo hino com bastante fé, com bastante alegria. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos virão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. As palmas louvam o Senhor. O Senhor marchando-se, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchando-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar, vamos cantar, o quê? O da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso general, amém, irmãos? Glória ao Senhor por isso. O próximo hino diz que nós avistamos uma terra feliz. E essa terra que nós vamos morar, amém, irmãos? Nós somos apenas peregrinos aqui nesse mundo, mas um dia nós estaremos com o nosso Deus, na presença do nosso Deus, nós estaremos no reino do seu amor, nós estaremos no reino celeste. Então vamos cantar com bastante alegria esse próximo hino. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi pra nós preparar. Vou morar nessa terra celeste com Vou morar nessa terra celeste comigo. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, e já me viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou morar nessa terra celeste comigo. Vou morar nessa terra celeste comigo. Levarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar. Linda cidade real, de venturas enfim vou gozar. Vou gozar nessa terra celeste comigo. Vou gozar nessa terra celeste comigo. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, louvamos a Deus por esses irmãos que nos ajudam tanto no culto, com o seu cântico, com seus talentos, louvor e adoração ao Senhor, não é? E nós estamos felizes com os irmãos que aqui estão, esperando que os irmãos possam pensar comigo sobre a nossa relação com o reino de Deus. Nossa relação com o reino de Deus. O texto que eu li no início fala sobre isso, mas lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, fala que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós começamos a pensar de que, na verdade, o reino de Deus precisa ser devidamente compreendido. Porque reino de Deus e reino do céu são sinônimos, representam a mesma coisa. Jesus fala sobre um, sobre outro, mas, por exemplo, em Mateus, o reino de Deus é falado apenas 5 vezes, e reino dos céus ele fala 34, porque no contexto judaico, a palavra Deus devia ser poupada, podia se falar o mínimo possível o nome de Deus, para não pronunciar o nome de Deus em vão. Então ele falava reino dos céus, para não se referir a Deus. Então é muito bom a gente entender que esse reino do céu, o reino de Deus, é onde Jesus reina, onde ele realmente impera, onde ele
realmente é Senhor. Esse reino de Deus, espiritualmente, enquanto estivermos aqui, ele é invisível. Ele faz parte do íntimo do nosso coração, como diz o texto aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Reino do céu, reino de Deus, se refere mais a essa experiência espiritual com Jesus. E quando fala reino do céu, também pode-se pensar de forma dispensacional, de forma visível, que é quando Cristo vier voltar. Nós vamos falar sobre isso, né? E o domínio do Deus eterno e soberano sobre todas as coisas é realmente o que nós vivenciamos na nossa experiência com Deus. O reino dos céus foi proclamado por João Batista, que dizia, olha, venha, apresenta o reino do céu, porque eu não sou ninguém. Dizia isso, e Jesus também fala muito sobre o reino de Deus, nessa perspectiva. Na perspectiva judaica, até hoje, o Messias não chegou. Então, estão aguardando ainda, eles não consideram Jesus como aquele enviado para estabelecer o seu reino espiritual. E nós temos alguns aspectos importantes a se referir ao reino dos céus. Onde é a sua instalação? Como acontece? Nós temos o aspecto presente, que é visível, e é imediato. Quando você aceita Jesus Cristo, você foi tirado do império das trevas para o reino de Deus, o reino do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É quando você, como pessoa humana, individualmente, você tem uma experiência com Jesus, e a partir daquele momento, Jesus passa a ser o Senhor de sua vida, de suas ações, de seus pensamentos, de suas intenções, e de tudo aquilo que você imagina. Ele passa a ser o Senhor. Quando isso acontece, o reino de Deus já se estabeleceu em você. O cidadão do reino de Deus é aquele que foi arrancado do reino das trevas para o reino iluminado do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus já está no coração do crente, sim, porque nós lemos lá em Lucas 17, 20, esta afirmação tão clara de que, na verdade, o reino de Deus já está no coração do crente. Quando alguém apontar, o reino de Deus é aqui e ali, diz o Senhor Jesus, não preste muita atenção a isso, porque o reino de Deus está em cada um de vocês. Então, esta realidade é espiritual. Hoje, o reino de Deus é a experiência que eu tenho com Jesus, que me transformou, que me tornou uma nova criatura, que me fez nascer de novo, que me fez olhar para o céu e ter a certeza de que lá será o meu lugar permanente. A igreja é chamada, no entanto, para tornar visível o reino de Deus através da vida dos crentes, do testemunho dos crentes. Falar em reino de Deus, falar em evangelho, falar em ser cristão e ter uma vida que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou para o estabelecimento do seu reino, é uma heresia. É muito importante que o crente entenda, e a igreja entenda, que ela é responsável para mostrar de forma visível o reino de Deus. Porque se você for falar o evangelho para uma pessoa, e você falar sobre coisas espirituais distanciadas, ela talvez não entenda. Mas ela pode ver que você tem Deus no seu coração. E que o reino de Deus está claro na sua forma de ser, na sua forma de agir, na sua forma de proceder, na sua forma de testemunhar. Então, isso é fundamental. Não é um slogan, não tem enfim, qualquer elemento que diga assim, esse é um crente que o reino de Deus faz parte da sua vida. Ele tem que mostrar isso no seu dia a dia, na sua relação. O reino de Deus produz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o crente, o súdito do rei, ele tem que ter essa característica, ser uma pessoa justa,
ser uma pessoa que tenha paz interior e ser uma pessoa alegre no Espírito Santo. Esta alegria é muito importante, não é comida nem bebida. O reino de Deus é exatamente justiça, paz e alegria no coração. Então isso é o que nós experimentamos como crente em termos do aspecto presente do reino de Deus. Mas existe o aspecto futurístico deste reino. Como será? Para quem será? Como será a sua consumação? Será quando Cristo vier buscar a sua igreja. Não da forma como ele veio a primeira vez. Digno de compaixão até, de pena, pelo sofrimento, desde antes de nascer, já na falta de lugar para nascer. Eu já falei com isso um dia desse aqui, não é? Sobre isso, e Jesus então passou por tudo aquilo e foi humilhado, viveu numa cidadezinha muito pequena, num lugarejo chamado Nazaré, que ninguém achava que não saía nada que prestasse de lá, ninguém acreditava que prestasse nada de lá. E esse Jesus se tornou o rei. Agora, nós temos que ter a consciência de que esse Jesus, quando ele vier a próxima vez, ele não vai ser julgado, ele vem para julgar. Ele não vem de forma totalmente desprezível, ele vem com glória e com poder para buscar a sua igreja para o reino eterno lá no céu. Então isso é o que caracteriza o futuro, o reino de Deus na sua parte do aspecto futurístico. É quando o reino será consumado em sua plenitude e a vontade plena do Senhor será obedecida de forma perfeita. O Rei Jesus será verdadeiramente obedecido. Na instalação desse reino eterno e perfeito, toda oposição ao Senhor será vencida e desaparecerá para sempre. Tudo estará muito claro aos olhos do Senhor. Quem herdará este reino? Quem é que vai fazer parte deste reino? Quem vai fazer parte? Qual é a participação que nós podemos ter? Todos podem, independentemente de qualquer fator humano. Ou seja, Jesus veio para salvar a todos, porque o seu desejo é que todos sejam salvos. Não há prazer no Senhor na morte de um ímpio, mas há prazer na morte de um justo, porque vai estar exatamente com ele no reino da sua luz. É impossível dissociar a ideia de salvação do conceito de reino dos céus, de reino de Deus. Porque nós vivemos aqui, meu irmão, numa perspectiva de que existe um lugar melhor do que esse. Quando eu assisto os noticiários, quando eu vejo as pessoas cometendo as barbaridades, quando eu vejo as bombas explodindo e matando inocentes, quando eu vejo tudo isso, a minha questão é: deve existir um lugar melhor do que esse para a gente. E nós sabemos que tem, porque o reino de Deus está prometido para nós, e quando Jesus disse que ia nos levar para lá, ele vai nos levar para uma vida diferente, onde não há lágrima, não há sofrimento, não há guerra, não há qualquer tipo de oposição às coisas espirituais, porque tudo se passa aqui na terra, enquanto nós estivermos neste mundo cruel. Então vamos pensar bem na nossa vida espiritual. A ideia de entrar no reino de Deus está ligada à obra de Cristo na cruz. Não tem como ser de outra forma. Ninguém fará parte do reino de Deus por seus próprios méritos ou qualificações humanas, seja social, financeira, cultural. Nada disso pode nos credenciar para a salvação, a não ser a cruz em que Cristo foi sacrificado. Não a cruz, mas a mensagem da cruz, da morte de Jesus naquele lugar sangrento. Jesus disse que ser muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Logo após ter tido aquela experiência com o jovem rico que foi procurá-lo, e parecia ser uma pessoa, tinha tudo para ser um crente. Rapaz, esse cara tem tudo para ser um crente.
Mas Jesus disse, falta uma coisa. O que é que faltava? Era o desapego, a idolatria às coisas materiais e à sua riqueza. Então ele saiu triste da presença de Jesus, porque para ele o reino de Deus não era tão importante quanto o seu apego às suas riquezas. E saiu da presença de Jesus. Eu fico sempre imaginando que Jesus mostra para nós que o reino de Deus, através das parábolas que eu li no início do culto, de que se você tem a experiência com Jesus, isso vale mais do que o mundo inteiro, irmão. Ah, pastor, eu sou crente, mas estou sempre com dificuldade financeira. O reino de Deus não resolve o seu problema financeiro. Você vai ter que lidar com situações aflitivas em várias áreas. A promessa de Jesus não foi para você parar de sofrer, foi para dizer de que você tivesse bom ânimo diante das dificuldades, para avançar, para não desanimar. Porque o crente pode ser pobre, pode ser doente, pode ser tudo, só não pode ser um covarde. Porque nós temos o espírito de coragem que vem da parte de Deus, para enfrentar as aflições. Então o reino de Deus aqui, na nossa experiência, não representa a isenção de aflições, de dificuldades, mas a intenção de que existe um lugar melhor, a certeza absoluta que nos foi prometida por Jesus, de que existe um lugar que nos foi reservado especialmente por Jesus, que foi preparar exatamente para nós, para mim e para você, para quando você chegar lá, quando nós chegarmos lá, nós tomarmos realmente assento no reino dos céus ao lado do Senhor Jesus. Não exige currículo recheado ou declaração de bens, apenas a fé em Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz claramente lá em Efésios, porque pela graça sois salvos. Isso por meio da fé, da confiança que você deposita no sacrifício de Cristo naquela cruz sangrenta, por você e por amor. E ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ache que é bom, merece. Ninguém merece, mas a salvação está garantida. O reino dos céus está aberto, esperando aqueles que apontarem para Jesus, dizendo, Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Eu não tenho homens, eu não tenho coisas, instituições que sejam acima deste Deus maravilhoso. Eu não luto por outra causa, a não ser a luta pela obra do Senhor Jesus Cristo, que se expanda nas vidas e nos corações. Jesus, quando disse que era muito difícil entrar no reino de Deus, um rico no reino de Deus, ele estava falando logo depois da experiência com esse jovem, que era tão apegado às coisas materiais. Aí os discípulos perguntaram, quem pode então entrar? E ele responde, aquele que crê. Paulo respondeu lá, quando o carcereiro pergunta, o que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então não tem outra resposta minha, sua. Jesus não tinha outra resposta a dizer, é preciso crer. É preciso crer. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É o que a Bíblia nos diz. É preciso desapegar de tudo e abraçar o tesouro que é Jesus, que é a salvação, e dizer, isso vale mais que o mundo inteiro. Eu não vou trocar a minha condição espiritual por mais que o inimigo me ofereça vantagens lá fora. Eu estou com Jesus, fechado com Jesus e prosseguindo com Jesus na certeza da vida eterna um dia lá no céu. Por isso que Paulo foi convocado por Deus especialmente para pregar o Evangelho a pessoas que antes não estavam ouvindo o Evangelho, porque havia uma certa restrição dos apóstolos mais para o judaísmo.
E Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Ele pregar o mundo inteiro, então ele fez viagens missionárias, fez tudo que podia fazer para pregar o evangelho e mostrar que a salvação só em Jesus e o reino de Deus só para os salvos. A conclusão é, se nós conhecemos o texto e de Mateus 6:33, por favor, coloca aí, dá para colocar? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, se referindo a Jesus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu me preocupo muito com esta, para nós crentes, para mim e para você, me preocupo com esta, buscai, pois, em primeiro lugar, porque será que nós, mesmo conhecendo todas as benécias prometidas dentro do contexto do Evangelho, nós temos aprendido a colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Ou nós nos acomodamos e damos uma certa importância ao reino de Deus, mas nem sempre o primeiro lugar. Jesus não pede exclusividade. Não pede exclusividade. Você tem que amar as pessoas, você tem que amar, não tem que amar somente a Ele e colocá-lo somente Ele em primeiro lugar. Mas tem as demais coisas para serem acrescentadas, tem as demais pessoas para serem amadas. Então é muito bom que você entenda que colocar Jesus em primeiro lugar é verdadeiramente colocar você, a sua casa, os seus bens, o seu tempo, sabe? As suas opções. Quando você, no domingo, está se preparando para a igreja, aí chega uma visita, um amigo, não vou à igreja não, porque chegou um amigo meu. Tudo bem, traz o teu amigo para ouvir a palavra de Deus. Veja, você está vindo aqui, eu estou indo para a igreja, então você faz o seguinte, então vamos para a igreja, depois a gente sai, faz um lanche e conversa. Mas quando a gente começa a entender que o reino de Deus não está em primeiro lugar, a gente começa a, qualquer coisinha, falta a igreja, qualquer coisinha, não tem dízimo no mês, qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer dificuldade, não dá, vou passar um tempo sem dar um tempo na igreja, etc, etc. Eu estou falando de igreja porque ela representa o reino de Deus, ela é a agência que representa o reino de Deus aqui na terra. Mas não estou falando no sentido institucional. Estou falando da igreja, somos nós. A obra de Deus tem que ser em primeiro lugar. Você não pode colocar Deus e a sua obra e a sua igreja em segundo, terceiro, quarto, quinto planos e até 10º plano. Tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar. Ao encontrar o tesouro, aquele homem se desfez de tudo, porque para ele o mais importante era aquele tesouro. Quando você tem Jesus, tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, você tem que desprezar. Você tem que aprender a abandonar. Tem tudo a ver com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus sempre em primeiro lugar. Deus não quer que você ame só a Ele. Tinha um cântico que cantava assim, eu amo só Jesus, eu amo só Jesus. Você não tem que amar só Jesus, você tem que amar a Jesus em primeiro lugar. Mas você tem que amar o seu próximo, que é o segundo mandamento com promessa. Então você tem que aprender a vivenciar a realidade de Jesus na sua vida, sobre tudo e sobre todos, declarar no seu íntimo, no seu coração, meu coração, a minha vida, tem como rei o Senhor Jesus. Eu amo esse Jesus que morreu por mim, como resultado do amor de Deus. Eu amo ao Senhor Jesus. Eu amo a obra do Senhor. E eu quero aprender a colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Então, quando você colocar isso, irmão, você vai ver que a sua vida vai mudar. O crente dividido, ele é uma benção, mas ele podia ser muito mais. Crente dividido pode ganhar alguém para Jesus? Pode, mas ele podia ganhar muito mais. Crente dividido pode aplaudir o ministério dos Gideões,
Mas se ele participar, ele pode fazer muito mais. Então, a obra de Deus, meu irmão, tem que ter primazia. Tem que ter primazia. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar não é só de boca para fora, da boca para fora. É vivenciar. Dê o seu tempo à obra de Deus. Dê os seus talentos. Você sabe fazer alguma coisa e pode fazer na igreja, venha fazer. Se coloque à disposição. Produza para o reino dos céus. Tudo que você puder fazer, faça. Porque é ordem do rei. E ordem do rei não se discute. Apenas se obedece. Que Deus possa verdadeiramente nos abençoar e que na nossa caminhada para instalar o reino de Deus, o seu Espírito Santo possa nos fortalecer para que nos tornemos súditos mais fiéis ao Senhor no cumprimento daquilo que é determinado para o reino de Deus aqui na terra. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha lá, isso é sério. Eu queria só saber, só bem dar uma oportunidade. Alguém aqui na igreja que está frequentando a igreja, não é crente ou está afastado de alguma igreja, gostaria de tomar uma decisão de aceitar a Jesus, se reconciliar com Deus ou de aceitar a Jesus? Se houver, eu quero só dar a oportunidade, levante a sua mão onde você estiver. Você que não é crente ainda, para aceitar a Jesus, se você estiver afastado da igreja, se você quiser, a partir de hoje, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Alguém? Se não, nós vamos louvar ao Senhor, não é? Para a última música, mas antes de louvar ao Senhor, deixe-me dar os avisos, né? Pode vir para frente, quem tiver alguma comunicação para a gente, antes de cantar a última música, tá? Aí o cartaz da vigília, esse negócio aí, não. Boa noite. Eu gostaria de fazer 2 convites, né, aos irmãos. Primeiro é que domingo, vocês sabem, a nossa escola dominical é 5:30 da tarde. Mas esse domingo que vem, dia 28, especialmente, a nossa escola dominical será 8 horas da manhã, tá? Especialmente, viu, gente? Um café da manhã, você vem, toma o café da manhã, a gente mantém aquele momento de comunhão e assiste à escola dominical, tá certo? Então, todos estão convidados, eu gostaria que todos os irmãos estivessem presentes, a gente tivesse um café da manhã bem agradável, né? E o segundo convite é para os casais. Sexta-feira, dia 26, salve a data aí, viu, gente? Coloque aí, 26, 19h30, eu gostaria de convidar os casais para estarem presentes aqui na igreja, para a gente manter uma comunhão bem gostosa, ouvir uma mensagem, e a gente vai ter um momento de social, de brincadeira, e, por favor, não faltem. Vocês, a gente vai ter muito que ganhar, né? Uns com os outros, aprender, vai ser muito gostoso para cada casal, tá certo? Então, eu gostaria realmente que todos estivessem presentes. Boa noite, obrigada. Mais alguém para dar aviso aqui, antes daqui? Boa. Eu tenho certeza, eu não vou pedir para você agendar, que eu tenho certeza que já está agendado, já está marcado na sua agenda a nossa vigília, né? O que eu vou pedir hoje à noite é que você comece a compartilhar com outros irmãos, familiares, né? Para que essa noite seja uma noite realmente de clamor, de louvor e adoração. Nós vamos ter algumas pessoas já confirmadas aqui. Nós temos o irmão Gilson Lima, que a igreja esteve orando pela filha dele, Ana Luna. Ela esteve na UTI, era um bebezinho, e Deus maravilhosamente, né, transformou a vida dela, e ele quer vir dar o testemunho dele, agradecer, conhecer a igreja, e vai estar louvando com a gente. A gente tem uma cantora gospel, a Lene, que vai estar cantando com a gente nessa noite. Nós temos o missionário Marlos, lá de Pindoretama, né, que vai estar com um momento missionário aqui também, vai ter um momento, a gente vai estar orando junto com ele pelo campo missionário, e nós vamos ter ainda a presença do cozinheiro de Deus, Daniel, né, o pastor Daniel, missionário, que ele vai estar falando, dando o testemunho dele, como Deus resgatou ele, e através da profissão dele, ele tem falado do evangelho, certo? E ele vai dar, além disso, ele vai dar uma oficina aqui de pães, que a gente vai produzir nosso café da manhã.
certo? Então ele vai, enquanto ele faz o pão aqui, ele vai dar o testemunho e a gente de manhã vai se deliciar com o que a gente mesmo vai produzir. Amém? Amém. Então conto com vocês nessa grande noite de adoração e clamor ao nosso Deus. Muito bem, nós vamos então concluir o nosso culto agradecendo a Deus primeiramente pelo privilégio, agradecer a presença dos irmãos, agradecer aos Gideões mais uma vez. Qualquer informação que os irmãos queiram de Gideões, procure esses irmãos que estão aí, que eles vieram com muita boa vontade, saíram da sua igreja, vieram para cá hoje para nos transmitir esta mensagem maravilhosa desse ministério dos Gideões Internacionais. Eu tenho o maior respeito porque não discute religião, ali tem todas as denominações e eu já participei, já fui uma espécie de um conselheiro lá em Caruaru. Eu fui a participar de alguns momentos e fico admirado porque eles só se preocupam em divulgar a palavra de Deus. Ninguém discute doutrina lá, tá certo? Não é isso, irmão Aurélio? Não é verdade? Verdade. Que Deus abençoe os irmãos. E agora, vamos ficar em pé? Todos em pé para cantar a última música. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos os que aqui estão durante a semana que hoje se inicia e que durante toda a nossa vida seja para o teu louvor e a tua glória para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como é lâmpada que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como é lâmpada que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós vamos cantar mais uma vez, bem bonito isso. Então se verá, então se verá o Filho do Homem. Vamos cantar bem bonito. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como é lâmpada que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como é lâmpada que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém, louvado seja Deus.